Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, daremos início hoje ao capítulo 2, que aborda sobre a estrutura do Poder Executivo. Então, nesse capítulo, nós teremos 3 tópicos. Então, primeiro, nós vamos falar do Poder Executivo no âmbito federal, estadual e municipal. No segundo tópico, nós vamos abordar de forma mais específica sobre o Presidente da República, né, que é o chefe do Poder Executivo Federal. E, por fim, nós vamos abordar sobre os governadores e os prefeitos, que são aí o chefe do Poder Executivo estadual e municipal, respectivamente. Ok? Então, pessoal, o Poder Executivo é um dos pilares fundamentais da organização administrativa e é o poder que vai desempenhar um papel preponderante na concretização e execução das políticas públicas. Então, no contexto federativo brasileiro, essa esfera de poder ela se desdobra em 3 instâncias. Tá? Então, nós vimos aí, essas instâncias são distintas. Então, a gente tem a instância da questão federal, né, da União, da instância estadual, cada estado vai ter o seu chefe do executivo, e municipal, a mesma coisa. Então, cada uma dessas instâncias possui suas próprias competências, sua estrutura e chefia, contribuindo para a autonomia e descentralização do poder executivo no país. Tá? Então, a União, ou seja, o federal, né? Ou seja, o Poder Executivo Federal, a federação, ela vai ter as suas normas, certo? O estadual, né? A parte estadual também vai ter, o município tem suas leis orgânicas. Então, as competências dos chefes executivos estão dentro das normas. Então, no âmbito federal, o Poder Executivo ele é chefiado, né? O chefe aí do Poder Executivo Federal é o presidente da República. Então, este presidente ele vai ser eleito de forma democrática, ele vai deter a responsabilidade de dirigir toda uma nação, de implementar as políticas públicas e também administrar as instituições federais. O seu mandato ele é submetido a um período fixo, né? Então, na atual Constituição, 4 anos, confere-lhe a legitimidade decretada para exercer as suas funções, cujo âmbito abrange desde as formulações de orientações econômicas até a gestão das relações internacionais. Né? Então, a gente vai ver que o chefe do executivo, no caso o presidente, ele vai ter os seus ministros, certo? Então, já nos estados, o poder executivo estadual ele é liderado pelo governador. Então, ele é o responsável por gerenciar as questões estaduais. Ele é responsável também por coordenar as ações dos órgãos estaduais e representar o Estado nas esferas federativas superiores. Então, assim como o presidente da República, o governador ele é eleito também pelo voto popular, garantindo a participação direta dos cidadãos na escolha de seus representantes. Por fim, na esfera municipal, por sua vez, conta com o poder executivo municipal chefiado pelo prefeito. Então, este é o gestor máximo da administração local, incumbido de dirigir as políticas públicas no âmbito municipal, administrar os recursos e promover o desenvolvimento da comunidade. Então, semelhante aos demais chefes executivos, né, presidente e governador, o prefeito ele também vai ser eleito, né, pelos munícipes, consolidando a descentralização do poder e a autonomia municipal. Então, essa tríade, pessoal, ou seja, essas 3 partes do Poder Executivo nas esferas federal, estadual, municipal, estabelece uma distribuição de competências que visa atender às demandas específicas de cada nível de governo. Então, o presidente ele tem a sua competência, bem como ao governador e ao prefeito. Ok? Então, enquanto o governo federal ele se concentra em questões de alcance nacional, como defesa, por exemplo, relações exteriores, né, com outros países e políticas macroeconômicas, os governos estaduais e municipais eles se concentram em assuntos mais o quê? Regionalizados e locais, tais como saúde, educação e infraestrutura urbana. Ok? Então, cada um tem a sua competência. Então, a estrutura do Poder Executivo
portanto, não apenas organiza as esferas e agentes que compõem essa esfera do governo, desculpa, mas também define as atribuições e a inter-relação entre as diferentes instâncias federativas. Então, essa divisão de poder executivo federal, estadual, municipal, ela é baseada no princípio da descentralização administrativa, que visa promover uma administração mais próxima da realidade local, favorecendo a participação cidadã e a adequação das políticas públicas às específicas de cada região. Então, pessoal, a gente quando vai tratar de gestão, isso são ferramentas lá de administração, quanto mais a gente desmembrar, mais fácil fica. Imagina o seguinte, são mais de 5 mil municípios. Imagina o presidente ter que se ater a cada detalhe de cada município. É insustentável. Então, a gente diminui isso. Então, o Brasil é dividido em estados, cada estado tem seu governador. E o estado é dividido em municípios, cada município tem o seu prefeito. Então, as demandas ficam mais fáceis, mais acessível. É mais fácil eu ir no meu prefeito, o prefeito da minha cidade, ou eu ir no presidente, né? Então, é mais fácil eu aqui expor as minhas necessidades ao presidente, né? Ao prefeito, e aí ele com as suas coligações, né? As suas parcerias políticas, né? Às vezes com os deputados estaduais da região a gente consegue algo melhor pelo estado, né? Pelas assembleias estaduais, né? E aí, às vezes com os deputados federais da nossa região a gente consegue chegar até Brasília e chegar mais perto aí ao governo federal. Então, hoje a gente tem essa possibilidade da gente caminhar aí por entre essas questões dos poderes executivos e fazer essa participação cidadã cada vez mais forte. Então, pessoal, ao explorarmos os meandros da estrutura do poder executivo, nós analisaremos não apenas os aspectos formais, né, da organização, mas também as implicações práticas dessa divisão de competências. Então, esse capítulo ele busca oferecer uma visão abrangente sobre como o poder executivo ele se manifesta em diferentes esferas do governo brasileiro, destacando a complexidade e a importância dessa estrutura no contexto da organização administrativa no país. Então, adentramos a parte do presidente da República. Vamos adentrar com mais riqueza de detalhes. Então, dentro da complexa especialização do Poder Executivo Federal, destaca-se a figura do presidente da República, que é uma carga, né, um cargo de extrema relevância que concentra vastas responsabilidades e poderes. Então, o presidente, ele é eleito pelo voto popular, ele é o chefe supremo do Poder Executivo Federal, sendo incumbido de liderar a nação, zelar pela execução das leis e promover o bem comum. Então, a eleição presidencial no Brasil acontece por um processo democrático robusto, confere ao presidente a legitimidade necessária para guiar os destinos do país. Então, o seu mandato ele é limitado a 4 anos, é renovável por mais um período consecutivo, né? Então ele pode se eleger mais uma vez, permitindo uma gestão contínua ou alternância de liderança conforme a vontade da população, ok? Então, essa temporalidade, ela define o compromisso do presidente com o dinamismo político, a adaptação às demandas sociais e a implementação de políticas alinhadas aos anseios da sociedade. Então, no exercício de suas funções, o presidente ele é responsável por liderar o governo, por estabelecer diretrizes políticas e administrativas e representar o Brasil no âmbito internacional. Então, a sua atuação permeia desde uma condução da política econômica, né, a relação ali com o Banco Central, até a definição de estratégias da segurança nacional, certo? Conferindo-lhe uma abrangência que reflete a complexidade dos desafios enfrentados pelo Estado brasileiro. Então, o presidente ele exerce um papel preponderante na condução das relações exteriores, sendo o representante máximo do país em tratados, acordos e negociações internacionais. Então, a sua capacidade de influenciar um cenário global e posicionar o Brasil em contextos diplomáticos é um dos elementos que confere notoriedade ao cargo, ok? Então, olha o grau de importância, certo? De um presidente frente ao resto do mundo, né? Então, ele fala por todos nós. O presidente ele vai falar
por mais de 200 milhões de habitantes, ok? Então, a política externa, sim, torna-se uma extensão da liderança presidencial, refletindo as aspirações e interesses nacionais no cenário internacional. Então, é por meio da figura do presidente que a gente consegue fazer acordo político, né? Melhorar a questão das vendas, né? Do comércio ali do Brasil e por aí vai. Então, no âmbito interno, o presidente ele formula políticas públicas, ele propõe projetos de lei ao Congresso Nacional e tem a responsabilidade de sancionar ou vetar legislações. Então, nós vamos ver que o poder legislativo ele vai criar as leis e o chefe do executivo ele fica incumbido de ou sancionar, ou seja, fazer valer essa lei, ou vetar partes da lei ou a lei como um todo. Okay? Então, a condução da máquina administrativa também é uma de suas incumbências, exigindo habilidades de gestão, união política e tomada de decisões estratégicas para a promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, pessoal, a atuação do presidente ele não está isenta de desafios e dilemas, enfrentando questões que permeiam a agenda nacional, como a busca pelo equilíbrio fiscal, a promoção da inclusão social e o enfrentamento de crises, seja elas econômicas, sociais ou de saúde pública. Né? Como nós vimos no governo antigo, teve a questão da pandemia, né? Então, questão, às vezes, crise econômica, então, são uma porção de coisas que pode acontecer aí que o presidente está ali, vulnerável a esses acontecimentos. Então, a capacidade de liderança, a capacidade de resiliência, a habilidade de dialogar com diferentes setores da sociedade são características essenciais para o exercício eficaz desse cargo, tá? Então, em suma, pessoal, o presidente da República, como o líder máximo do Poder Executivo Federal, ele desempenha um papel crucial na condução do país, tá? Então, ele está ali, né, vamos fazer uma analogia, ele está dirigindo, ele está conduzindo o nosso país. Então, a sua atuação, ele transcende as fronteiras nacionais, influencia a política interna e molda o curso da história brasileira, tá? Então, ele vai nos representar lá fora. Então, o que o presidente faz, fala, né, expõe lá fora, isso influencia a relação do país com os outros países e também a questão financeira aqui dentro. Porque às vezes uma declaração de uma troca de um presidente do Banco Central, isso pode causar todo um rebuliço aí na parte econômica. Então, pessoal, ao compreender a complexidade e as responsabilidades inerentes a essa posição, né, do presidente da República, nós podemos apreciar a relevância desse cargo como uma figura central na organização administrativa do Brasil. Ok? Então, nós vamos pausar aqui e nós vamos, na próxima aula, abordar sobre o tópico 2.3, governadores e prefeitos. Então, aguardo vocês na próxima aula.